Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, Meire. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, você tá me Boa noite, ouvindo? pessoal. Sim, sim, tô ouvindo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do canal do Tradutor. Meire, tudo certo por aí? Tá me ouvindo legal? Tudo certo, Rodrigo, tudo certo. Hoje eu queria falar de um tema assim que o pessoal pergunta bastante, né? O pessoal me manda perguntas assim, Meire, quanto tempo você leva para fazer uma tradução, né? Aí eu queria comentar um pouco sobre isso, porque, por exemplo, existe uma métrica de tradução, mas cada tradutor tem a sua produção, assim, de acordo com o trabalho, com o tema que ele está traduzindo, se ele está familiarizado ou não com o tema, né? Em média, Rodrigo, quanto tempo você leva para fazer uma tradução? É uma boa pergunta, né? O pessoal manda É, mesmo quanto tempo, principalmente pessoal que já está fechando o trabalho, né? O cliente chega e pede para você. Tenho um projeto de tantas mil palavras para você traduzir. Como é que eu sei quanto tempo eu vou levar para traduzir um projeto? É uma boa pergunta. é, Via de regra, é claro que quando a gente está começando na área, é uma coisa. A gente está começando do zero sim, na sim. tradução. A gente sempre fala na tradução, as pessoas que entram no mercado de tradução, a maioria vem de outras áreas. Então você tem, um caso real. Uma pessoa vem da área jurídica, um advogado, vai entrar na área de tradução e vai traduzir textos de TI, de software, de maquinário ou parte de finanças, documentação em geral, né, de aplicativos, texto de marketing, Uhum. sustentabilidade. Quando a pessoa está fazendo essa transição no começo, é sempre interessante você pressupor um volume de produção um pouco menor do que aquele, né? Sim, Quando a pessoa já sim. está mais estabelecida na área, as agências, as empresas, elas estimam aí 3.000 palavras por dia. É, No, no, até menos, né? a- Até menos. Até menos. Quando você está iniciando numa área nova, isso é muito comum, né? Mas essa não é minha especialidade. Mas na tradução você aprende, você entra em áreas novas e aprende muito rápido e daqui a pouco aquilo virou a sua especialidade. Minha especialidade, quando eu entrei na tradução, eu era o carinha da informática, TI. E eu acabei indo para o automotivo, maquinária agrícola, equipamentos pesados em geral, né? Principalmente do alemão. E eu não sabia de nada disso. Então, vou compartilhar aqui um pouco a minha experiência quando eu comecei. Vamos voltar lá em 2011. 2011, eu fazia lá umas 300 palavras por hora, aos trancos e barrancos, numa área nova. E aí, por dia, eu tinha lá uma produção de 1.500 palavras, sendo que eu estava Sim. começando, aquilo tudo era muito novo para mim, lidar com algumas ferramentas de tradução. Então, trabalhando firme ali, 300 palavras por hora, e eu não aguentava fazer 8 horas por dia, era 5 horas por dia, então 1.500 palavras por dia numa área nova. Uma área totalmente nova, quem está começando do zero, né? Mas Mas, é uma produção boa, Rodrigo, 1.500 para quem está começando. Por quê? Além de, assim, talvez você tenha que parar para pesquisar mais termos do que uma pessoa que já está acostumada com a terminologia daquela área, você ainda assim tem um tempo no final também para revisar o seu trabalho. É óbvio, todo tradutor tem que revisar o seu trabalho no final, né? Dar uma lida novamente, verificar se não deixou nada errado, faltando, além de algumas coisas assim de língua, né, tipo concordância, ortografia, mas eu acho assim 1.500 uma boa assim, uma boa estimativa para quem está começando na área, assim. Se a pessoa tem aquela disponibilidade diária de pelo menos 6 horas por dia para trabalhar, né? quando você começou, Meire, você tem alguma experiência para compartilhar de um primeiro projeto, de como era a sua produção? Tenho. Então, eu comecei com a área de finanças, era um software de CRM, então ele tinha vários módulos, né? Um era RH, o outro era finanças, então eu comecei traduzindo na parte de finanças. Eu não conhecia, assim, a terminologia da área,
Então, o que ocorre? No início, eu era bem mais lenta, porque eu tinha que parar, ficar pesquisando. Então, minha produção girava em torno mesmo de umas 300 palavras por hora. Depois, com o tempo, assim, eu fui memorizando aqueles termos, e aí eu já não parava mais tanto para pesquisar. Então, o que ocorre? Aquilo aumentou. Dependendo do projeto, às vezes eu consigo fazer 500 palavras por hora, por exemplo, a área de sustentabilidade, que eu faço bastante, eu gosto. Quando o cliente me pede algum trabalho nessa área, eu já sei assim que a minha produção vai ser muito boa. Então, eu estimo aí umas 500 palavras por hora e deixo algum tempo assim para aquela revisão no final do dia, e em cima disso eu verifico se eu consigo assim atender ou não a deadline, o prazo que o cliente precisa, né? Então é bom no início, assim, no início a gente fica meio que contando, né? Mas eu lembro quando eu pegava esses trabalhos de finanças, eu ficava lá, ai, mas é X, se eu fizer mais ou menos tanto por hora, né? As ferramentas, elas te dão também, né? A contagem de palavras, então você vai calculando, né? Vai controlando a sua produção diária. Então, acho que no começo é natural a gente ficar muito preocupado com isso e ficar verificando. Aí, com o tempo, isso vai ficando assim muito automático, né? É a minha experiência. Com o tempo, o cliente hoje fala, se é uma área nova, um projeto novo, eu deixo um tempo a mais. Né? Se é um projeto e uma área que eu já estou acostumada, eu mais ou menos calculo em cima disso, de 400 a 500 palavras por hora, de tradução. Aqui, outro questionamento, né, o pessoal sempre faz, né, quanto tempo eu tenho que dedicar para tradução, para revisão, para revisar? Sim, Basicamente, assim, eu sempre fiz já dois caminhos e no final optei por um segundo caminho, que é a cada 500 palavras traduzidas, eu tiro lá 5, 10 minutos para repassar o conteúdo, né? Dar uma olhada ali se não tem nada digitado errado, se a concordância sim, gramatical tá legal, pontuação e tudo mais. sim, Tem gente que prefere tirar 1 hora, 2 do dia para revisar tudo de uma vez. Eu prefiro ir pausando. A cada 500 palavras eu dou uma repassada, porque sim, isso já alivia um pouco aquela carga de você estar ali traduzindo e pesquisando termos, né? Você dá uma repassada, então você, ao mesmo tempo que você dá uma descansada do processo de traduzir, você já revisa sim, aquele lote em pequenos lotes. Eu prefiro fazer isso porque organiza melhor o trabalho. Já teve projeto, e isso é estimativa, né? No mundo da sim, tradução, a gente tem palavras no match, que são, a gente pegou um texto lá de 100 mil palavras para sim, traduzir. É muito comum já existir uma tradução mastigada daquilo, né? é O verdade. cliente ele Uhum. manda, e a gente até vai falar mais disso na semana da tradução, que começa semana que vem, mas o cliente, ele normalmente, às vezes, um projeto muito grande já tem uma base de dados ali, então o cliente contabiliza, olha, tem 50 mil palavras do zero, que você vai ganhar a tarifa cheia, e tem as frases parcialmente traduzidas, frases 70%, Sim, 80%, né? E isso acaba rendendo o volume. Então, 500 palavras por hora ou 3 mil palavras por dia, se esse projeto for um projeto recheado de frases ali com repetição, com frases parcialmente traduzidas, que já tinha coisa no arquivo, o volume do tradutor pode aumentar para 6 mil palavras por dia, sim, sendo que o cliente paga para você editar aquela frase parcialmente traduzida, né? Às sim, vezes, o que que é uma frase parcialmente traduzida? Vamos supor que estou traduzindo um manual de um carro que vai para a montadora com 100 mil palavras e aparece muitas vezes a frase, o segmento aplique o torque de tanto no parafuso tal. E a única alteração que uhum, vai ter de uma frase para outra vai ser, às vezes, o valor do torque ou o modelo do sim, parafuso. Então, o cliente me paga como tradução para eu só trocar esses elementos de uma frase, né? Valor de sim, torque, modelo de parafuso. sim, Então, sim, isso é muito comum na tradução, né? E sim, no próprio projeto de maquinário da John Deere que eu já fiz, fiquei anos traduzindo exclusivamente para ele, tinha muito disso. Eu chegava a fazer 12, 13 mil palavras por dia, sendo que 8 mil eram repetição.
eu ganhava 1 centavo de dólar por palavra de uma frase que eu só tinha que arrumar um ponto. Então, aquilo trazia um volume de ganho alto e a produção em cima daquilo era muito rápida, porque às vezes eu tinha que arrumar algumas coisinhas só na frase. Então, tem esse ponto Sim. também, né? Quando a gente fala produção diária, 3.000 palavras por dia, 2.000 palavras por dia, 1.500 palavras por dia, eu pressuponho que vão ser palavras que não têm tradução, que sejam segmentos novos, e não que Perfeito, contenham isso. segmentos ali já parcialmente traduzidos, porque daí o volume é muito, muito maior, né, Meire? Você falou uma coisa bastante interessante também aí. Eu falo também assim, separar o tempo para verificar a sua tradução, o que você falou ali de parar a cada 500 palavras, é interessante por causa dessa base de dados. Se você comete um erro lá em cima e aquilo vai se repetindo na sua tradução e você só for revisar depois que já tiver muita coisa pronta, você vai ter muita coisa para arrumar. Né? Então, Sim. assim, também é uma prática boa, você fazer um pouco e revisar, faz um pouco e revisa. É bem interessante, ainda bem que você citou isso daí. Eu já cometi esse erro de deixar uma coisa se repetir, e quando você chega lá, já fez, sei lá, 10.000 palavras, e você vê que fez uma coisa errada, aí você tem que fazer uma busca no arquivo e começar a arrumar tudo lá desde o começo. Não, sem dúvida é uma boa prática. Você acaba tendo que... Eu não gosto disso. Traduzir um lote grande e depois revisar tudo de uma vez, porque Sim, a própria revisão pode ser cansativa, né? Então, prefiro sim. fazendo assim, a cada 500 palavras eu faço Faz uma parada e faço uma revisa, né? pausa e reviso. Mas depende, né? Vai de projeto para projeto. Se você pega um projeto que tem muita frase parcialmente traduzida, que tem muita repetição, que já é um projeto muito grande, você vai render muito mais por dia. E quanto mais tempo você trabalhar naquele projeto, mais o seu rendimento aumenta, né? E tanto em projetos aí de sistema ERP, TI, maquinário que eu participei, os volumes eram grandes e tinha muita repetição, frase traduzida, e outra, você vai ganhando habilidade, né? Você vai se familiarizando ali com os termos, sua produção vai aumentando. Agora, isso aqui é um exemplo de uma área que eu não consigo render mais que 500 palavras por hora, por exemplo, é a tradução de alemão. Maquinário, equipamentos, coisas em geral, do alemão para o português. Ele é mais trabalhoso. Ele exige um nível ali de raciocínio maior do que, às vezes, uma frase no inglês. Então, ele consome mais da sua mente para produzir. Então, eu não consigo render mais de 500 palavras por hora traduzindo do alemão. E dependendo do volume, eu já cheguei a fazer um arquivo onde eram basicamente comandos de display. Então, tinha uma máquina alemã que tinha um monitor em display. Então, tudo ali era abreviado. Você imagina um termo gigante em alemão e só tem as iniciais dele ali. Já passei por isso em inglês. E eu tinha difícil, eu imagino em alemão. É muito difícil. E eu tinha que traduzir. O meu trabalho como tradutor nesse projeto, então eu tinha lá os comandos da tela de display do alemão. Tinha lá alguma função, ativar motor principal bomba 1. Então, isso já tinha esse termo em alemão e no display estava abreviado em alemão. Imagina a abreviação disso no alemão. A pessoa já não vai entender direito. O brasileiro já que estuda o alemão já não vai entender em alemão aquilo. Imagina a abreviação, né? Então, eu tinha que pesquisar. E em alguns casos não tinha a forma extensa do comando. Então, eu tinha que primeiro pesquisar ali, usando os materiais que o cliente dava, o que era aquele comando. Aí eu traduzia aquele comando para o português. E aí, em português, eu tentava encontrar a abreviação dele no português. Para, no final, a produção era o quê? Eu ganhava por palavra. E, às vezes, no alemão, o nome de um comando abreviado vira uma palavra, né? Então, eu ficava, às vezes, 20 minutos em cima de uma palavra, né? Então, teve projeto até que o cliente mudou para hora. Eu cheguei e falei, olha, não está rendendo, né? Muda para hora, porque essa tradução aqui não é muito convencional.
E aí, nesse caso, era o tipo de tradução que eu fazia, sei lá, 50 palavras por hora, 70 palavras por hora. Nossa, A coisa tradução não bem, é tradução bem de pequena. comandos abreviados, né? Já quando era, por exemplo, a gente tem um manual de um equipamento de alemão aqui que envolve parte de texto, de funções, descrição e de comandos. Aí era 250, 300 palavras por hora, dependendo do assunto. Se o assunto fosse novo, eu tinha que pesquisar muita coisa. No alemão, a gente não pesquisa do alemão para o português, né? A gente só acha coisas do alemão para o inglês, para poder fazer uma tradução precisa. Então, foi uma experiência de um projeto que eu rendia lá 200 palavras por hora. Varia bastante, tá? Mas no inglês, isso normalmente a pessoa rende mais, um pouco mais, mesmo iniciando, né? Mas varia de idioma para idioma, né? Cada pessoa nessa área, você pode talvez pessoas que estejam assistindo esse vídeo que traduzam do árabe para o português, do japonês para o português. Então, cada idioma tem impõe as suas, como que eu posso dizer? Suas dificuldades, Tem né? uma. Sim, sim, é verdade. Agora que você falou de idiomas aí, essa regra aí de 3.000 palavras por dia, ela serve para alguns idiomas, né? Mas eu já vi outros que têm uma regra diferente, né? Devido à dificuldade, pelo menos do inglês, se não me engano, o coreano é mais trabalhoso também, e aí envolve mais tempo. Você falou outra coisa aí também, os materiais de referência, né? Que é o que o pessoal às vezes também pergunta, Meire, eu vou ter que pesquisar tudo, né? Eu vou receber uma tradução e eu vou ter que ficar pesquisando tudo. Não, não é assim. Primeiro que às vezes a gente tem essa base de dados, né, Rodrigo, que a gente chama de translation memory. Então, assim, todo trabalho você já recebe lá o acesso a essa base de dados e você pode pesquisar lá o que já está pronto. Muitos projetos, assim, eu diria que a maioria deles tem um glossário, né? Com os termos traduzidos já aprovados pelo cliente, principalmente projetos que já estão sendo feitos há um bom tempo, costumam ter isso, e às vezes o cliente assim também consegue o arquivo de referência, né? Embora o arquivo que está na ferramenta é um formato que foi convertido a partir desse arquivo original, dessa fonte, né, que a gente chama de source, é, às vezes o cliente consegue, sei lá, se foi uma apresentação de PowerPoint, você está traduzindo aquilo, o cliente às vezes consegue te mandar o PowerPoint, o que ajuda bastante, porque tem figuras, ou o PDF, né? Eu já fiz muita tradução de arquivos PDF, você recebe só aquela forma convertida dentro da ferramenta, mas você tem o PDF ali para consultar, para ver o que são os títulos, ver figuras, isso assim ajuda muito, principalmente quando é texto de maquinário, né? Ou às vezes algum software que está controlando esse maquinário. Uma vez eu fiz uma tradução que era da área de mineração. Então, era um software que controla as máquinas, né? Caminhões autônomos, máquinas de escavação. Então, era bom ter esse PDF, porque você olhava lá, tinha muita coisa que o cliente não queria que traduzisse. Tipo, o software e os comandos, era para deixar tudo do jeito que era. Algumas coisas assim você está traduzindo são óbvias, você vê, isso é um comando, mas tem outras que você fica na dúvida. Aí eu abria lá o PowerPoint não, o PDF, e aí no PDF eu conseguia ver que algumas coisas estavam dentro de uma tela. Então, que ótimo. Então, isso assim, esses materiais de referência que o cliente manda, eles agilizam muito o trabalho do tradutor. Muito embora, assim, o tradutor seja um pesquisador, né? A gente sempre tem que fazer alguma pesquisa durante o trabalho, nem que seja, às vezes, até da própria língua portuguesa, né? Porque a nossa língua é muito complexa. Às vezes você está lá, peraí, será que a regência desse verbo é assim? Eu uso essa preposição? Será que tem crase? Será que não tem? Às vezes você fica meio na dúvida e você tem que ir lá abrir um dicionário. Então, além dos materiais do cliente, o tradutor também, ao longo do caminho, também vai acumulando aí os seus próprios materiais de referência, né? Eu tenho lá nos meus favoritos o Caldas Aulete, o Wise e outros dicionários, até o da Academia Brasileira de Letras, e a gente vai usando
né, ao longo, guarda material de um trabalho para o outro. Não sei se você costuma fazer isso, Rodrigo. Às vezes você faz lá um projeto de maquinário, aí você tem lá, né, os Sim, materiais de referência e guarda para o é, próximo projeto. sabe que é o que diferencia um tradutor de um curioso, né? Porque o pessoal, assim, o pré-requisito para Né? você começar na área é você saber um segundo idioma e também tem que saber o Sim, português. Não adianta, vou fazer tradução, sim, mas chega na hora de escrever, a pessoa escreve, nós fumo, né? Nós fumo para passear, não sei onde. Aí fica complicado. Mas sim, isso aqui é para você começar, mas o que diferencia um tradutor de um curioso, de um amador, é que o processo de tradução envolve constante aprendizado, né? Principalmente em sim, relação a termos daquela área que você vai traduzir, você vai ter que pesquisar esses termos, você vai ter que aprender sobre o que você está traduzindo. Ah, mesmo de uma área que eu já conheço, TI, eu sei traduzir de TI, maquinário, mas saiu uma máquina diferente, um torno automatizado que faz uma peça diferente. Eu vou ter que primeiro conhecer aquele equipamento para poder entregar uma tradução precisa, e esse trabalho envolve sim. pesquisa e faz parte do trabalho do tradutor. É isso que É. diferencia um tradutor de um curioso, né? Por isso que a gente tem tanta demanda de trabalho. Você fala, nossa, mas então qualquer pessoa com o Google Translator vai traduzir? Não, porque não fica um serviço Não, nem de longe algo aceitável. não, Né? não. Então, o tradutor ele é também um pesquisador e um constante aprendiz. Ele tem que aprender sobre o assunto que ele vai traduzir. Então, às vezes eu vejo gente falando, eu sei inglês, eu fui lá no site de Freela, tentei achar os trabalhos de tradução. Eu falo, cara, você está pulando etapa, não é assim. Né? Ou fui lá no site de Freela pesquisar um trabalho, mas aí o cliente mandou um trabalho, eu tinha que ficar pesquisando. O pessoal acha ruim. Nossa, que absurdo. Eu sei inglês, sei português e recebi um trabalho e tenho que ficar pesquisando. Sim, porque esse é o trabalho do tradutor, tá? Então, a pessoa que reclama disso, ela não é tradutora, provavelmente é um Sim, curioso, né? Que tá querendo fazer uma graninha muito rápida ali e não vai se desenvolver na área, né? A questão é, o tradutor, mesmo que esteja começando do zero, ele envolve pesquisa. Né? O seu primeiro trabalho, sim, talvez, o primeiro trabalho é sempre o mais difícil, porque você vai ter que pesquisar mais termos, vai ter que estudar o material do cliente, lidar com a guia de sim, estilo. Então, o primeiro projeto, o primeiro job costuma ser um pouco mais trabalhoso e você vai pegando o jeito, né? Não é só sentar e traduzir, você tem que conhecer o que você está traduzindo, adaptar sua tradução a dentro daquele contexto. Se você estiver traduzindo algo de marketing, você tem que pensar se aquilo é aceito no país, só um exemplo, né? Então tem todos esses fatores que diferenciam um tradutor de uma pessoa que quer pegar qualquer trabalho, jogar no Google Tradutor ou fazer uma coisa automatizada e que depois vai reclamar que não tem cliente, que porque não tem trabalho, né? Então, esse ponto que você falou aí, é algo que eu vejo muito, pessoal. Recebi trabalho, mas é assim mesmo? Eu tenho que pesquisar termos, né? tem. Sim, tem que pesquisar termos, tem que entender o equipamento, mas isso é um trabalho, né? Você não deve ver Sim, tradução como um hobby. A tradução é um hobby. É algo que eu paro para fazer enquanto eu estou caminhando na rua. Não, isso é um trabalho. O cliente te deu um material, uma documentação para traduzir, você vai ter que pesquisar aquele assunto. Se você não entende, você vai estudar um pouco antes, pesquisa de termos. O cliente mandou guia de estilo, usa a guia de estilo para escrever o português ali de acordo com a preferência dele. O projeto tem um glossário, traduz termos específicos de acordo com o glossário. Então, é isso que diferencia um tradutor freelancer, tradutor, de um curioso que vai ficar lá, né? Esse é foi sim. um ponto legal de você É, ter é mencionado, verdade, é verdade. né? E Sim, eu mesmo esses dias aqui, eu tive que parar para pesquisar um termo de uma máquina, eu tive que assistir o vídeo de uma máquina funcionando para entender o que era aquilo. sim, Né? Eu não encontrava tradução, e às vezes não é questão de dicionário, às vezes você sabe a tradução, tá? Mas você tem que pesquisar porque dentro de um contexto aquele termo vai significar outra coisa. Então, né, não é assim, você não tem que passar o dia inteiro pesquisando coisas, mas o trabalho envolve isso. É parte do trabalho. Você pode usar e abusar dos recursos que nós temos hoje. Google, N dicionários online, antigamente não tinha isso, né? sim. Não, era Dicionária, livro,
ligando, perguntando. Hoje em dia os tradutores se consultam, assim, eu tenho amigos que eu consulto e que me consultam também, né? A gente pede sugestão ali nos fóruns de tradutores também, mas há uns anos atrás a gente não tinha todos esses recursos. Agora você tem a internet, sabe? Eu acho fantástico, assim, a gente tem, assim, uma miríade aí de materiais à disposição para pesquisar, então, eu acho que ficou mais fácil ainda do que era quando eu comecei. Antigamente era, vou pesquisar um termo sobre Muitos maquinário, livros. tem que procurar um livro, eu tenho que, sei lá, consultar o fabricante, tudo era mais difícil, né? E a tradução não ficava tão boa. Então, por mais que envolva parte do nosso trabalho seja pesquisar e aprender sobre o que a gente está traduzindo, né? No caso de equipamentos e tudo mais. Agora, se você for pegar uma tradução literária, uma documentação, isso já é mais tranquilo, né? Um pouco mais tranquilo dependendo do assunto. Mas hoje a gente tem essa facilidade, encontrar vídeo de tudo praticamente no YouTube, né? Hum, E eu uso muito o YouTube para pesquisar termos de tradução, porque ali você vê a coisa funcionando, não é só texto. Você tem que ver se aquele texto ali, se aquele, por exemplo, o nome de um dispositivo você traduz, mas será que aquilo na prática, como que aquilo funciona? Né? Será que ele balança? Será que ele é movido por um outro equipamento? Então isso impacta também a tradução. Então o YouTube é uma boa fonte de consulta, Google, dicionários, sim, é. outros tradutores, fóruns, tem fórum do Prozê, inclusive, lá. O pessoal está sempre discutindo alguns termos lá. Faz parte da rotina do tradutor, isso, né? E é um questionamento que todo mundo que quer iniciar ou está iniciando tem. Tenho que pesquisar mesmo? Sim, faz parte do trabalho e quanto mais áreas você aprender, é sempre mais difícil quando você está entrando, começando, mas depois fica mais fácil. Quanto mais áreas você aprende, maior o leque de trabalhos ao qual você tem acesso, né? Então, é outra coisa que eu recomendo, Sim. nunca se limite a uma área, né? Ah, mas eu, É uma. eu estudei, aquele exemplo clássico que eu gosto de dar, eu estudei moda, vou traduzir só coisa de moda. Você não é um especialista em moda, você está um especialista em moda que pode aprender TI, software, sustentabilidade, marketing, tradução literária, você pode mergulhar em outras áreas e você pode eleger dessas outras áreas 3 áreas com as quais você tem afinidade e assim você amplia seu leque de trabalho, né? Então, Sim, perfeito. porque na tradução tudo é trabalho, né? Quanto mais Sim. você vai se desenvolvendo, mais acesso a É, oportunidades você embora tem. assim, ninguém faz tudo, as pessoas fazem Sim, mais de uma área, mas ninguém faz tudo. Por exemplo, eu não faço área médica, também não faço games, né? A área médica eu já experimentei, né? É uma área que eu gosto. Jurídica eu já fiz, mas também não é assim das minhas favoritas. E games, eu acho que a pessoa para traduzir games é requisito número um, tem que gostar de jogar e tem que jogar. sim. Entendeu? Acho que não adianta você ir lá e não conhecer os termos, não saber como as pessoas falam. É, Então, assim, só um exemplo. pelo menos umas 3, 4 áreas, né? Mas Sim, se sim. limitar a uma área só fica complicado. É, Eu mesmo é não. porque 3, 4 áreas, aquilo já se ramifica, né? Por exemplo, às vezes você faz uma área que é muito similar ali à outra, às vezes até o cliente oferece, já aconteceu comigo, né? É, comecei a fazer uns relatórios do mercado financeiro, mas eu fazia sustentabilidade. O cliente me ofereceu, porque assim, o conteúdo daquilo ali, daquele material era bem semelhante, né? Então, aí eu comecei a fazer com aquele conhecimento que eu tinha lá. Na verdade, eram uns relatórios sobre investidores que estão preocupados assim, com a área ecológica. Então, se Uhum. você faz 3, 4 áreas, aquilo acaba se ramificando ali em outras áreas e amplia o seu leque de atuação, né? Melhorando assim é, a sua prospecção, né? A quantidade de trabalhos que você pode aí conseguir fazer, né? Sim, pois é. E eu mesmo não faço área jurídica, área médica, marketing, não gosto, área literária, mas é que nem eu falei, né? Tem muita gente que quer se limitar, eu só sei coisa de Ah, moda, sim. ou eu só sei coisa de finanças, então você pode perfeitamente aprender
a traduzir em algumas sim, outras áreas e com isso ter acesso a mais oportunidades, né, de sim, trabalho, né? tá, Mas tá. é por isso que Rodrigo, é, sim. Não pode falar. tá. Não, não, eu não queria te interromper. Que me veio na cabeça aqui mais uma outra pergunta que tinha me feito hoje, se era só tradução que dava para fazer nessa área, né? E eu falei assim, não, dá para você trabalhar como revisor também, porque esse seu trabalho aí que foi traduzido, lá na agência eles têm o pessoal de revisão, que também são freelancers, por exemplo, eu traduzo e eu reviso, não sei se você já trabalhou como revisor, eu tenho feito muita revisão, alguns projetos já faço há muito tempo, e aí o cliente acaba pedindo para eu revisar o trabalho dos outros tradutores. Então, assim, é um outro tipo de trabalho que dá para fazer, e aí a métrica é diferente. O revisor faz em média, revisa em média 1.000 palavras por hora, né? A métrica, inclusive, que os clientes usam para fazer o pagamento. Então, se o trabalho tem 8.000 palavras, o cliente vai te pagar aí mais ou menos não, vai te pagar 8 horas de revisão. E aí você Uhum. pode levar um pouco mais ou um pouco menos, né? Você fica ali naquela média. Mas se você já está assim seguro, né, com a terminologia daquela área, se você tem um bom português, é uma outra possibilidade também, né? É, De atuação que vai te ajudar a ampliar o seu leque aí de atuação. eu faço pouca revisão, é mais tradução. Já fiz mais, mas para mim é mais área de tradução. Mas não recomendo para quem está começando, né? É ideal começar pela tradução e aí É, depois você vai para a revisão. Mas é uma sim, possibilidade. sim. É uma possibilidade Sim, também que usa uma métrica diferente. Aí não é você não ganha por palavra. Existe o pagamento por palavra, né? Às vezes um centavo por palavra, mas em geral é por hora, né? por hora. É por hora. Mas legal, Meire. Legal poder compartilhar um pouco a experiência nossa com o pessoal Sim, sim. que tá assistindo, né? É, mas acho que por hoje a gente já conseguiu Sim, compartilhar bastante coisa, já deu mais ou menos o horário assim que a gente tem para fazer essa live. Agradeço a participação na live e a gente volta em breve com mais conteúdo para o pessoal aqui. ok. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Boa E noite, Meire. obrigada por estar aqui com Tchau, a tchau. gente. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Continue acompanhando, tá? Inclusive na semana que vem começa a semana da tradução freelance. A gente vai trazer bastante coisa para vocês conhecerem mais esse mercado por dentro. Tá legal? Essas lives aqui são um bate-papo para a gente compartilhar um pouco nossa Sim, experiência na a área. experiência. A Meire tem mais de 30 anos na área aí, eu tenho aproximadamente uns 10 anos, então a gente tem muita coisa para compartilhar com vocês. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve aqui nesse canal. Tchau, tchau, Meire. Tchau, Rodrigo. Tchau, pessoal.